Sejam bem-vindos ao componente curricular Idoso e Exercício Físico, da Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES, faz parte da Universidade Metropolitana de Santos. Nesse sétimo semestre, a gente tem por finalidade ampliar para vocês os conceitos, os benefícios que a prática esportiva do exercício físico pode proporcionar para idosos, seja no âmbito da qualidade de vida, da própria recuperação ou de atividades voltadas para a vida diária, ou até mesmo para os atletas veteranos. Essa é a nossa finalidade nesse semestre. Nós hoje vamos conversar um pouquinho para relacionar a questão dos aspectos fisiológicos da terceira idade. Lembrando que na gerontologia a gente tem a possibilidade de compreender os idosos nos aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos. Tendo essa ciência bem difundida, a gente consegue desenvolver um trabalho aí em excelência para todo esse segmento. A gente sabe, meus queridos amigos, que ao atingir a fase idosa, todas essas pessoas, elas recebem, questão de tempo, é um desencadeante temporal, que é diferente, por exemplo, de uma doença, A doença ela já é um desencadeante etiológico. Então, quando a pessoa ela envelhece, ela desenvolve de maneira gradual várias deteriorações nas funções, tanto que interliga a questão genética, quanto no ambiente, Toda a sua individualidade biológica, como a sua individualidade social, são prejudicadas. Uma coisa vai acarretar a outra. A gente sabe que, por exemplo, nessa faixa etária, a gente tem várias alterações, mas as principais doenças que a gente vai inibir com a prática do exercício físico é a questão da memória, que pode causar um mal de Alzheimer ou algumas demências. Na questão da deficiência visual, somente as cataratas, a diabetes, doenças coronarianas, como hipertensão e acidente vascular cerebral, o câncer, a osteoporose, problemas osteoarticulares, a surdez, que é causada principalmente pelo PER. O PER é a perda auditiva induzida pelo ruído, então é uma sigla, PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, PER. E a gente vai ter muito acúmulo também de depressão. A depressão está presente principalmente neste último ano, a quais os idosos que já eram um pouco até afastados da família ficaram mais ainda. Números da Associação Brasileira Veterinária acusa que aumentou a compra de animais de estimação esse último ano, por parte dos idosos, para que eles tenham um companheiro em casa durante essa pandemia. Então, esse perfil da população idosa, ele é caracterizado aí por essa carga de doenças, com forte predomínio de condições crônicas. Através dessas doenças, a gente tem a elevação da mortalidade e da morbidade por condições agudas. A gente sabe que a maioria dos idosos, eles têm causas externas, de condições crônicas, ou são portadores de doenças, de disfunções orgânicas, ou às vezes tem a limitação, de suas atividades. Porque o importante para eles é que eles tenham as atividades de vida diárias bem
libertas, que eles não precisem depender de ninguém para demonstrar o seu papel social, que é o caso dos cuidadores. No plano internacional, a gente teve aí um plano internacional para envelhecimento. A Organização das Nações Unidas, a partir dos anos 2000, mais precisamente em 2002, em Madrid, na Espanha, ela estabeleceu, né, garantir um envelhecimento seguro, né, digno para todas as populações de cada país e que tenham realizado as políticas públicas para cada, país específico e seus idosos. Então, só para a gente entender esse quadro das doenças, por exemplo, o Parkinson, né, a doença de Parkinson que acontece também com grande frequência. Vocês sabem que uma das substâncias que causa essa doença é a sua falta, né? A dopamina. Né? A dopamina, a maioria das vezes, né, após os 50 anos, de repente o pessoal vai perdendo aos poucos. E essa evolução é bem lenta. Né? Um dos sintomas é aquela rigidez global, que dificulta os movimentos, primeiro de coordenação motora dinâmica, para depois os movimentos de coordenação motora fina, para depois a coordenação motora dinâmica. O tratamento vem por meio de drogas bem fortes, né? Que intensificam aí esses estímulos, e os exercícios também eles retardam ao máximo esse quadro de desenvolvimento aí da doença. A demência em si, ela é um quadro que começa com a alteração da memória, né? O pessoal começa a não lembrar mais desde a infância, a juventude. Deixa eu só autorizar o Luiz a entrar aqui. Nesse momento da demência, do mal de Alzheimer, a gente precisa ter sempre contato, né, com amigos, ou tentar desenvolver ações para reforçar sentidos como auditivo, através de músicas que marcaram a história dessa pessoa, imagens, né? Tem que sempre reforçar e tem que ter muita tolerância. Né? No acidente vascular cerebral, que causa uma hemiplegia, que é um lado comprometido, a gente entende aí que o cérebro ele é responsável pelo controle, né, dos movimentos através do sistema nervoso central. E nessa situação, há uma interrupção, né, do fluxo, né, de sangue que vai para determinada região do cérebro, e aí acontece que várias células que elas vivem através dessa circulação sanguínea, elas vão chegando a óbito. Então vão dando algum tipo de paralisia, né, dificuldade de fala, compreensão, a própria alimentação, que um lado inteiro compromete. Né? Para vocês terem uma ideia, 10% da população idosa tem esse mal aí, que é o AVC. Algumas doenças osteoarticulares, né, que acontece naturalmente o desgaste de várias articulações, né, várias cartilagens. A gente sabe que a artrite, por exemplo, é a questão da inflamação, né? Tudo que é it é inflamação. E é uma coisa mais de caráter genético, né? A artrose já é o desgaste social, né? Repetições contínuas, né, de movimentos específicos. Nós vamos ter um quadro também que vale a pena a gente ressaltar, que é a doença, né, cardíaca hipertensiva, né, hipertensão arterial, uma pressão arterial mais elevada, ela pode facilitar a questão do infarto, do derrame, uma insuficiência cardíaca, que o coração acaba aumentando o seu calibre e gastando uma energia excessiva. Né? Já na diabetes a gente percebe
né, que cresceu assustadoramente, principalmente pela falta de reorganização nutricional. No caso do brasileiro, a gente tem uma ideia aproximada no Brasil de mais de 14 milhões de pessoas com diabetes. Então, a gente entende que, além do envelhecimento, que facilita esse aparecimento, o sedentarismo, né, que causa a obesidade, e aí assim vai intensificando esses fatores para aumentar a diabetes, né? Essa queda de insulina, ela vai aplicando, né, com um tempo esse hormônio aos idosos, né, de uma forma mais escassa, né? A gente sabe que também a sarcopenia vai diminuindo nossa musculatura, né, e a obesidade vai acentuando, né? Se não tiver umas mudanças de hábitos alimentares, você aumenta ainda mais. Na deficiência auditiva, como eu falei para vocês, o PER é a causa maior, principalmente na região metropolitana da Baixada Santista, onde há muito tempo atrás a gente não tinha nada sobre a saúde do trabalhador. Não existia uma proteção auricular para quem trabalhava na indústria do Batão ou no cais, no aspecto portuário em Santos. O meu pai mesmo, antes de ir para outro plano, ele já estava com uma deficiência auditiva devido a esse PER, perda auditiva induzida por ruído. Na questão da deficiência visual, a catarata é uma condição mais progressiva, que acomete a lente natural, né, da visão, que é o cristalino. Então, vocês sabem que o cristalino, como eu expliquei para vocês, em educação física adaptada, ele é responsável, né, pela convergência do raio de luz, né, a luz se propaga, e aí eles vão, né, iluminar esse cristalino, e ele leva esse estímulo para o nervo óptico. Todas essas doenças são consequências de uma vida pregressa que os idosos levam. Para a gente entender melhor, há algumas alterações específicas em cada sistema, que a gente vai passar uma por uma aí agora. Estou disponibilizando um material em PDF e também material geral de slides, tá bom? Vou disponibilizar essa aula também para quem quiser escutar ou assistir qualquer outro momento. Ela está sendo gravada. Ela vai para a minha página do YouTube e o link vai para vocês. Posso mandar tanto no grupo quanto lá no Moodle, tá bom? Hoje à noite depois de terminar a aula da turma da noite, eu farei isso. Combinado? Eu sei que é muitos nomes, né? Às vezes a gente quer apenas ouvir, não quer anotar. Não se preocupe, não precisa anotar, porque tudo isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? Mas quem gosta de anotar, quem é mais sinestésico, né, precisa do movimento para aprender, fica à vontade aí. Então agora eu vou pedir licença para vocês e a gente vai dividir em sistemas, né? Cada sistema eu vou colocar algumas características predominantes que acometem na terceira idade. Então vamos lá. Primeiro, sobre o sistema respiratório. É natural na faixa etária dos idosos que a gente tem uma diminuição na elasticidade do tecido pulmonar, consequentemente uma diminuição desse diâmetro da caixa torácica. A gente vai ter um enfraquecimento dos músculos respiratórios, consequentemente diminuição da capacidade vital, e sendo assim a gente tem a diminuição do volume residual de oxigênio, né? A gente tem menos trocas gasosas, né? A gente tem menos reflexo, por exemplo, por causa dessa musculatura, menos reflexo da tosse, que acaba ajudando a expelir esse gás carbônico. A gente vai ter uma energia dispensada
muito grande de músculos que não precisariam trabalhar para poder se respirar melhor, né? Alguns músculos mais acessórios. Então, por isso que é muito importante, meus queridos amigos e amiga Vanessa, de trabalhar a respiração, fazer exercícios respiratórios. O nosso dia a dia, meus queridos, eles são atribulados de vários fatores estressantes que não nos permite parar para pensar na respiração. O dia é maçante, é desgastante, são muitas atribuições, muitas responsabilidades que nos dá um comprometimento para poder se concentrar em algumas questões que despendem, às vezes, de um certo estresse. E aí a gente acaba não pensando em respirar. A respiração é esse ato involuntário. Toda a cultura oriental, por meio da meditação, difunde ainda mais essas questões. Então, nesse momento mesmo que eu estou falando, para um pouquinho, relaxa a tua mente e trabalha uma respiração com bastante qualidade. Às vezes falta qualidade na nossa respiração. Inspira, ó. Expira bem devagar. Na hora que inspirar, percebe o ar penetrando pelas narinas, fossas nasais, passando pela traqueia, chegando aos alvéolos pulmonares, aumentando tua caixa torácica. E na hora da expiração, vai percebendo a troca gasosa acontecendo e você expelindo o gás carbônico. Faz de novo, vai concentrado de novo. Se precisar, fecha os olhos, ó, de novo. Inspira. Expira. Mais uma. A última. É muito bom, né? Parece que dá uma qualidade. É diferente, porque o dia inteiro na batalha, gente, não é fácil. E esse trabalho de respiração, ele está diretamente ligado ao sistema circulatório. Que, na verdade, a junção do sistema, né, respiratório, a gente coloca aí cardiorrespiratório, ou trabalha especificamente no cardiovascular, a gente sabe que também temos algumas características específicas, que na faixa etária da terceira idade até se subdivide através do gênero. Nós temos, por exemplo, os homens com uma tendência de mais hipertensão arterial do que as mulheres. Mas o colesterol no homem costuma demorar para aparecer mais, com mais ênfase aos 60 anos, mais cedo. E nas mulheres o colesterol demora um pouquinho mais. Então, perdão, na hipertensão arterial a mulher tem mais tendência do que o homem. Só que o colesterol na mulher demora mais tempo do que nos homens, tá certo? Nos homens já é mais cedo, 60 anos, a mulher 70 anos. Mas a gente sabe que por ter esses vasos sanguíneos menos elásticos, essa interrupção, esse entupimento causa dificuldades, né, dessa circulação. Então a pessoa tende a ter mais comorbidade para poder se movimentar, ela acaba assim tendo uma ociosidade, sedentariedade chegando e outros males vão correlacionando. No sistema nervoso, algumas características que a gente pode valorizar, ele tem que se ater. Primeiro, a perda da massa, né, cinzenta, na massa cefálica, ao longo do tempo vai sendo degradada, porque muitas vezes esses neurônios que fazem as sinapses cerebrais, elas são trocadas pela aquela alteração
da substância branca do cérebro, né? Se você fizer ressonância magnética, dá para evidenciar isso. Que vão acontecendo várias lesões, né, hiperintensas, né, que a gente chama de gliose. A gliose são essas, né, micro lesões cerebrais que vão destruindo as sinapses cerebrais. Então, algumas doenças ateroescleróticas, elas vão causando essas interrupções. Daí a perda da memória, daí o próprio Alzheimer, a demência. Porque nessa questão, pessoal, nós vamos ter muita perda, também muito declínio dos neurotransmissores, né? Então, como a gente tem alteração na vasculatura devido ao sistema circulatório, então eles têm menos neurotransmissores para as vias aferentes, né, que levam até o cérebro, e para as vias eferentes. Então, tudo é mais devagar no idoso. Toda ação e reação, todo tempo de reação é mais devagar. Como eu tenho declínio de neurotransmissores, quem vai ocupar essa lacuna são aquelas fibras mais proteicas, né? A gente chama de amiloides. Então, elas vão aumentando a sua demanda e aproveitando esse declínio aí dos neurotransmissores e também dos axônios, né? Tanto motores quanto sensoriais. Então, você tem uma diminuição dessa ponta dos neurônios aí, causando a dificuldade e déficit de sinapse. Então, consequentemente, lembra que o professor Gilmar, acho que o professor Alexandre explicou para vocês sobre a bainha de mielina, né, que, né, a gente tem os impulsos elétricos propagados por eles. Então, eu tenho essa alteração, né, músculo-esquelética. Os impulsos nervosos são menos propagados por causa dessa alteração. Aí eu já ligo outro sistema, né, que é o sistema músculo-esquelético. Consequentemente, todos nós, a partir dos 40 anos, a gente tem perda de sarcómeros. É natural ter a sarcopenia. A partir dos 40 anos, perda da massa muscular. Sarcopenia está em todos nós. Com mais ênfase ainda ao longo do tempo, somente na faixa etária da terceira ano. Se eu tenho uma diminuição da força, consequentemente eu tenho diminuição das fibras contráteis, não é isso? Das fibras musculares. Eu vou ter essas atrofias, né? Consequentemente, uma irregularidade em toda a estrutura muscular e óssea. Eu vou, consequentemente, tendo uma degeneração dessa cartilagem, principalmente também porque eu tenho menos hidratação. Tendo menos hidratação, eu tenho menos, né, a questão da acuidade, né, sinovial que tem algumas articulações, o líquido, né? A gente sabe que, né, com esse envelhecimento, há muita, né, essa diminuição, ela é progressiva, né, nessa musculatura. A gente sabe aí que na área da secção transversa do sistema músculo-esquelético, a gente vai ter, né, segundo algumas literaturas, né, além da sarcopenia que eu falei para vocês, toda essa quantificação da massa musculoesquelética para resistir possibilidades de impactos, né, alguns exercícios físicos, dependendo do peso corporal, né, da estrutura, a gente vai ter cada vez mais essa divisão da massa muscular, né, dos membros superiores e inferiores, regulamentada aí pela estrutura que o pessoal chama de estrutura ao quadrado. Essa estrutura ao quadrado, elas definem, né, como a questão do pessoal com sarcopenia, pessoas para apresentar cada vez mais dois desvios que são, nessa faixa etária, padrões, né?
são abaixo da média, né, do público jovem. Tem vários estudos que explicam, né, que pessoas aí com mais de 60 anos vão demonstrar cada vez mais esse acúmulo de atrofia muscular. Outros sistemas que são menos selecionados aí pela gente na questão do esporte, mas são tão importantes quanto, é o sistema urinário e o sistema gastrointestinal. A gente sabe que ao longo do tempo há diminuição, né, por exemplo, no sistema urinário. Os nefrônios são aquelas unidades funcionais do rim, né, que conseguem, né, fazer o metabolismo, né, de eliminar vários resíduos aí do sangue. A gente sabe que essa taxa de filtração ela vai sendo diminuída ao longo do tempo, né? Então eu tenho um hormônio aí diurético menos eficaz, eu tenho mais permeabilidade, né, que favorece mais a absorção de líquido, mais água mais retida, né, nesse sistema. A gente tem aí muita diminuição do tônus muscular por causa do sistema muscular esquelético. Então, eu vou ter menos músculo no abdômen e na pelvis para ajudar, né, nessa questão. Consequentemente, eu vou ter o alargamento da próstata, né? Todos os homens não terão só a hipertrofia benigna da próstata, mas também essa neoplasia, né, da próstata, o crescimento exagerado. E aí, consequentemente, eu tenho aí uma capacidade menor da bexiga. Então, eu posso começar a ter uma incontinência urinária. Isso é muito delicado, pessoal, porque a pessoa toda hora quer ir ao banheiro ou ela começa a não sentir que se urinou. Então, vem a questão da fralda geriátrica e esse vem um aspecto também social, né? Uma pessoa dessa, ela fica com uma situação um pouco delicada para poder conviver em sociedade, né? Ela vai ficar com vergonha e a sua autoestima diminui. No gastrointestinal, eu acho que ele já começa a partir da dentição, né? Essa atrofia da mucosa oral e muitas vezes da perda dos dentes. Dentro dos dentes você tem uma nutrição diferenciada, você tem algumas fontes proteicas que você já não consegue mastigar, você vai ter que ter outras possibilidades de nutrição. Então, desse jeito também eu começo a ter uma alteração no apetite, né? Porque eu também tenho alteração no sentido do paladar, né? Alguns corpúsculos gustativos, né? Eu tenho menos saliva, então produzo menos saliva. Então, dessa questão também dificulta o aglutinamento aí do bolo alimentar. Eu vou ter um enchimento gástrico mais rápido. Aí, assim, eu tenho uma proteção menor das células, por não ingerir tantas proteínas que elas precisam. A gente chama de citoproteção, né? Eu vou ter várias diminuições, entre elas da massa hepática, então podendo facilitar a diminuição do sistema também imunológico e possibilidade de ter mais úlceras, né? E menos drogas começam a funcionar, menos remédios, menos medicações nessa questão aí. Então, assim, gente, ficar velho é difícil. Todas essas questões que eu estou levantando é importantíssima para a gente ter a noção e a conscientização que a nossa área, né, da prática do exercício físico, ela é fundamental. Mas não basta a gente apenas limitar os exercícios físicos de uma maneira robótica, de uma maneira sequencial. Precisa envolver
o aspecto cognitivo também. Porque eu aplicando o aspecto cognitivo, eu diminuo o risco de lesões do sistema nervoso. Por exemplo, faria uma brincadeira trocando equipamentos esportivos, trabalhando a mente, conversando ou fazendo uma conta com eles. Ó, vamos lá, cada exercício, em vez de contar 1, 2, 3, 4 até o 10, a gente vai contar na tabuada do 2. Próximo é na tabuada do 3, ou múltiplos de 4, assim vai. Para poder fazer esse trabalho cerebral. Ou agora vamos usar só o inglês. Não sei. Então a gente precisa dar função cerebral para esses idosos diminuírem as questões aí dessas lesões cerebrais. Ao mesmo tempo, é importante a gente explicar para eles a importância da mobilidade, mesmo em casa, que a atividade física, diferente do exercício físico, é uma questão mais programada, metodológica, a atividade física, ela está... Só um minuto. Desculpa, casguei. A atividade física, ela está intimamente ligada à atividade de vida diária. Passar uma roupa, ou lavar uma roupa, fazer comida, guardar louça, guardar roupa, limpar a casa. Tudo isso é atividade física, diferente do exercício físico, que é uma questão de metodologia, de movimentos repetitivos, com determinadas intensidades e finalidades. Então, eu tenho que direcionar esse idoso no aspecto social, que ele tenha esse padrão de inibir a possibilidade de ter um cuidador, que ele possa aumentar a amplitude da sua independência e todas essas questões relacionadas à sociabilização. Eu tenho que conversar com esse idoso para ganhar a confiança dele e, através dessa confiança, ele me ouvir mais. Me ouvir que é importante ter uma nutrição adequada, que é importante controlar as emoções, que é importante fazer uma prática de determinados exercícios que para ele, de repente, pode se tornar maçante, mas com essa explicação, após essa conquista, para ele fica como se fosse uma regra de vida. Então, tudo isso compete a nós. E com essa conscientização que a gente ganhou hoje de todos os sistemas e da diminuição das possibilidades daquelas doenças que eu citei para vocês, a gente começa a fazer um bom comercial da profissão de educação física, do profissional de educação física. Esse é um grande marketing que a gente deve usar diariamente, seja nas nossas redes sociais, seja na fala para cada aluno, durante a prática do exercício, explicando cada fundamento e cada benefício que aquele determinado exercício pode proporcionar. Lembre-se que o mercado de trabalho está cada vez mais aglutinado, inclusive na nossa região metropolitana. Olha quantos cursos de educação física nós temos na nossa cidade, na nossa região. E vai realmente fazer diferença no mercado de trabalho aquele profissional que é diferenciado. Ele, além da prática, ele tem esse embasamento científico, ele tem essa questão social da conquista e saiba divulgar todos esses procedimentos. Então, é muito importante que a gente tenha toda essa consciência fisiológica, social e psicológica para lidar com toda essa faixa etária aí da terceira idade. Até aí, tudo bem, pessoal? Eu desembestei a falar e não parei mais de falar nesses 40 minutos aí que a gente começou as aulas. Mas, assim, tudo que eu estou colocando aqui para vocês vai ter nesses slides que eu vou disponibilizar para todos vocês, né?
Então, assim, não se preocupem nessa questão. Aproveito para oportunizar mais uma vez a explicação da atividade 1. Nossa atividade 1 vai ser realizada no final do mês, entre os dias 22, que é a penúltima segunda-feira, e 23, ou perdão, 29, 22 e 29. Nós vamos dividir, vamos fazer uma listagem, que pode ser até feita agora, para aqueles que participaram da aula de hoje, vão ter a escolha se vão querer fazer dia 22 ou vão querer fazer dia 29. Essa apresentação é uma apresentação de um vídeo, de no máximo 1 minuto, apenas para ilustrar a sua apresentação. A sua apresentação, ela vai ser relacionada a uma aula ou a um exercício, a um fundamento de qualquer área da educação física que você mais se aproprie, e você vai transmitir essa aula para um idoso. Essa aula pode ser você junto com o idoso ao vivo ou online. Você pode ter vários tipos de aplicativos que você consegue gravar, né, você aplicando. E nessa aula, né, nesse exercício, vocês vão demonstrar aí 1 minuto de atividade, vocês vão estar aplicando o exercício, vão me explicar por que daquele exercício, qual é o benefício que aquele exercício desenvolve, e vão demonstrar na amnésia específica. Por que esse idoso, especificamente, o quadro que ele se encontra hoje, é importante para a gente explanar esse determinado exercício. Então, vocês vão explicar, olha, o exercício é esse agachamento, porque ele precisa ter esse fortalecimento nos membros inferiores, na cadeia coxofemoral, que vai envolver tanto o quadríceps femoral, os extensores, braço quinêmio. Vocês vão explicar esse quadro, né, da musculatura. É importante para o desenvolvimento aí do andar, dessa pessoa tá fazendo comida sozinha, dessa pessoa tá se desenvolvendo no seu dia a dia. Então, vocês vão explicar que esse exercício desenvolve a capacidade funcional, né? De que maneira? Então, vocês vão explicar mais ou menos isso. Vocês vão contar um pouco da história dessa pessoa. E o mais legal, se vocês conseguirem fazer, pessoal, principalmente esse idoso, que seja da sua família. Por quê? Por mais que vocês vivam longe aí, tal, de repente dá para gravar esse aplicativo aqui que eu estou usando, que esse, na verdade, é pago, né? Mas o Zoom dá para gravar. Ou, de repente, você gravar alguma chamada de vídeo, talvez com um celular a mais, eu não sei. Dá para a gente fazer algumas possibilidades online. Aí a criatividade se desenvolve. Agora, se vocês conseguirem ter pessoalmente isso, melhor, né? Mas aí a gente vai depois debatendo caso por caso, em inbox, tá? Em off, se alguém tiver alguma dificuldade, fala comigo, e aí a gente vai tentar solucionar. Porque, gente, é muito importante entender que na terceira idade, se houve pior, a gente tem alteração no sentido gustativo do paladar, do apetite. A gente vai ter uma dificuldade na mobilidade, na sensibilidade, a gente vai ter menos neurônios sensitivos, a gente vai ter uma deterioração cognitiva, a gente aí vai ter mais dores musculares, vamos ter mais fragilidade de ossos na questão osteoarticular, ou até mesmo osteoporose. A gente vai ter uma reserva cardíaca mais baixa,
a gente vai ter mais suscetibilidade a qualquer tipo de arritmia, a gente vai ter função respiratória mais deteriorada, mais facilidade de infecções respiratórias, a gente vai ter, além de tudo isso, uma incontinência urinária, a gente vai ter alterações aí no sistema imunológico, né? Infecção mais fácil aí do idoso se manifesta de maneira diferente do adulto, é mais comprometida. Porque, gente, é séria a questão do infarto, da angina, né? Que essa doença cardíaca aí isquêmica, do AVC, né? Da diabetes, que ele já comentou, que tem fatores tanto genéticos, hereditários, mas o sedentarismo e a obesidade, junto aí com o tabagismo, aumenta muito essa questão. Aí o efizema pulmonar, né, a questão do DPOC, muita gente acomete essas doenças respiratórias, o mal de Alzheimer, aquela perda da audição que eu falei para vocês por meio do pé, a hipertensão arterial, né, doença cardíaca hipertensiva, a própria pneumonia, por mais que vocês acreditem, pelo idoso ser mais frágil, é muito perigoso. Todas as questões osteoarticulares, né, a catarata que eu falei que causa deficiência visual, né, então tudo isso é muito sério e eu preciso que vocês fiquem atentos a gente prevenir ou diminuir esses riscos aí dessas possíveis doenças nos idosos. Beleza? Agora a falha de vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, se ficou clara nossas explicações, à vontade. Professor. Oi, Felipe, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Na gravação do vídeo, eu explico o exercício na hora da gravação ou na hora da apresentação? Isso, na hora da gravação, deixa só a gravação. Se quiser botar um fundo musical, ou deixar o áudio do próprio vídeo da pessoa falando, ou para a gente ver a reação dela fazendo o exercício, legal. Você vai explicar durante o vídeo ou antes do vídeo. Antes do vídeo, fala, agora é a vez do Felipe. Aí o Felipe vai lá, pessoal, bom dia. A pessoa que eu escolhi foi a minha sogra. Ela é uma pessoa assim, assim, assado. Ela tem um quadro assim, dessa maneira, conta um pouquinho da particularidade. Por isso é muito importante a prática de exercício físico. Selecionei um exercício para ela, que é um exercício que vai ajudar ela muito a cuidar dos netos, por causa disso, porque ela, bom, você vai contar. O exercício foi esse aqui, vamos acompanhar. A gente vai fazer. Aí você vai falar, olha, ela praticando exercício para ela foi muito satisfatório. Eu não costumava dar aula aqui em casa para minha mãe ou para minha sogra, e depois disso, poxa, me deu um start aí que eu vou fazer uma vez por semana. Isso é muito legal, gente. A gente entende que a gente às vezes acha que santo de casa não faz milagre, né? Como é que eu posso ser um grande profissional se eu não cuido dos meus? Eu preciso ter essa noção, dessa humildade. Por mais que a mãe, ou a avó, a tia, ou a sogra mesmo não dê valor para o exercício, tem aquela teimosia, do idoso, é uma missão para mim, vamos fazer, porque ela vai sentindo gradativamente uma melhora. E essa questão da sociabilização. Meus amigos, dói me falar, mas eu sinto uma falta absurda da minha mãe, do meu pai. Eu não consegui tanto fazer por eles com exercício físico. Meu pai ainda caminhava comigo em algumas ocasiões. Minha mãe fazia até uns exercícios, mas foi muito pouco. Eu me sinto culpado por não ter me disponibilizado para fazer um pouco de algum exercício semanal. As atribuições foram chegando e eu fui deixando de lado pessoas que sempre foram meus melhores amigos. Então, não cometam esse mesmo fardo que eu tenho hoje. Tento ser o máximo uma pessoa correta,
todos os valores que eles me ensinaram, mas isso ainda está dentro de mim, de não ter produzido coisas que eu fazia para todos, né? E eu sempre fiz para todos, né? Desde a criança, educação infantil, até outros idosos, pessoas com deficiência. Vocês me conhecem, né? Bem, minha carreira, minha jornada. Mas para os meus pais eu não tive essa questão forte, eu deveria ter feito. Então, quem ainda tem papai, mamãe, valorizem. Quando acabar a aula aqui, por favor, faz aquela ligação. Eu te amo, muito obrigado por tudo. Não percam a oportunidade de homenagear em vida aqueles que morrem pela gente. Então não percam essa oportunidade. Nunca é tarde para começar uma relação melhor, para ter paciência, para respirar fundo, porque eles já tiveram muita paciência com a gente. A gente já foi muito criança levada, muitas malcriações. Agora é a vez deles. Então, tolerância, amor, afetividade. Façam o máximo por todos eles que vocês ainda têm aí na família. Hoje, a minha família se resume a minha esposa, a meus filhos, né, e sobrinhos, cunhados. Então, aproveitem o máximo aí disso aí. Tá bom? Beleza. Quem mais? Alguma dúvida? Foi bem claro hoje, pessoal, deu para entender esses aspectos fisiológicos. Bem legal, né, a gente fazer a relação com a fisiologia, para a gente ter uma boa consciência, né, bem profissional, né? Eu acho muito importante. Todos esses documentos, como eu falei, o PDF, também os slides, se já não estão disponibilizados, porque eu acabei deixando já algo já no Moodle, eu vou disponibilizar mais uma vez, tá bom? Vou dar uma conferida hoje à noite. E essa aula gravada. Foi uma aula bem bacana, com bastante conceitos. Correto, minha turma? Sempre um prazer estar com vocês. Vocês são pessoas que eu levo aí com carinho, que conheço a maioria aí há mais de 3 anos, né? 3 anos pelo menos. E vejo o avanço de vocês como pessoas, como professores. Isso me deixa muito feliz, né? Então, vocês sabem que tem um amigo aqui para qualquer hora, para qualquer tipo de conversa. Vou estar sempre à disposição de vocês, porque tenho um carinho. Saibam que vocês estão sempre nas minhas orações noturnas aí. Legal? Se a gente puder tirar uma fotinha agora, seria muito legal. Não sei se o Luiz está com câmera. Não sei se os dois Luiz estão com câmera aí. O Júnior acho que não está. Mas vamos lá. Tirar uma fotinha. Ah, o Luiz está na correria aí, ó. Legal. Tô dando uma volta aqui com o cachorro. Tá certo. Muito bom. Valeu. Então vamos lá, galera. Tirar uma fotinha de vocês. Aqui, beleza. Vamos lá? Atenção. Sorria. Beleza, galera? Acho que eu tenho a Vanessa aqui no meu contato. Vou mandar para o nosso grupo melhor. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todos e todas. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Boa semana, gente. Obrigado, Márcio. Valeu, obrigado. Imagina, Abraço. Maria. Tchau, Eu que agradeço. professor. Tchau, tchau.